Hello, everybody! Vamos para a nossa 14ª live do mês de setembro. 14ª. Agora tá mais próximo pro final do que quando começou lá no dia 10 de setembro, né? Hoje é dia 23 de setembro, 14ª live. Que show, né? E a nossa convidada de hoje é a Teacher Paula. E nós vamos falar sobre os fantasmas das aulas online. Será que existem? Será que existiram? O que fazer? Será que são bem-vindos? Como curá-los? Será que temos que chamar os Ghostbusters? Dun, 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 dun. Vamos lá, vamos começar. Então, enquanto a Teacher Paula não entra, vamos retomar o que já foi feito, né? Primeira coisa, começou no dia 10 de setembro, por causa do Setembro Amarelo, né? Para valorização de nossos professores, porque o que aconteceu? Com o advento da pandemia, em 2020, muitos professores entraram num burnout, entraram numa depressão, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, por causa dessas coisas que rolaram 2020 e 2021, que eu resolvi fazer esse monte de live com bastante professores, né? Alguém disse ontem, só um monte de professor bom, exatamente, um monte de professor bom. Por causa disso, por causa desse momento pandêmico, que muitos entraram em depressão, porque muitos entraram em burnout, vocês viram que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Hello! 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 It's a pleasure to meet you. Um prazer te conhecer, te ver. Prazer é todo meu. Ai, peraí, que tá dando retorno. Boa noite todo mundo. Deixa eu pegar meu fone tá dando eco. Tá ruim aqui. O áudio meu tá ruim? Tá dando eco. Uai, deixa eu... colocar aqui. E aí, continua me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Mas segue dando eco. Uai, gente, deixa eu... Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Deixa eu colocar o fone, porque ele tá carregando. Porque aquele negócio, né? Celular de professor. Tem que carregar o dia todo. E agora? Agora parou, eu acho. Perfeito. Então era o fone. É o fone. Tomara então que tá. Não desliga. Teacher Paula, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada. Que feliz te receber. Como todos os demais participantes, a primeira coisa que eu peço é para se apresentar. Uhum. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paula, né? Eu sou professora de inglês aí já faz uns 15 anos que eu tô nessa carreira. Eu comecei assim, bem novinha, meio que assim, precisando para ganhar um dinheirinho extra. E aí me apaixonei pela profissão e sigo aí até hoje. Eu sou formada em letras, estou terminando o curso de pedagogia, falta pouquinho, graças a Deus. E assim, eu sempre trabalhei em curso de idiomas, né? Curso de inglês, durante muito tempo eu trabalhei dando aula no curso de idiomas e já tenho assim, uns 5 anos que eu tenho trabalhado em escola regular. Aí eu venho mesclando entre curso de idiomas e escola regular. E aí, nesse meio tempo aí, eu sempre trabalhei com crianças, né? Sempre desde que eu comecei, minhas primeiras turmas eram crianças. Hoje eu sou professora exclusiva de criança, né? Eu escolhi esse nicho, tenho me dedicado bastante a dar aula para as crianças, né? Tenho estudado, pesquisado bastante o universo do infantil. E, assim, no ano de 2019,
eu terminei o ano trabalhando em 3 escolas, né? Vida de professor, sai de uma escola, vai para outra. E no ano passado eu comecei o ano assim, trabalhando, né, assim, em abril do ano passado, em uma escola só, né, com a pandemia toda. E aí eu pensei assim, nossa, e agora? E agora, o que eu vou fazer, né, naquela confusão, naquela situação toda, e a gente se perguntando o que vai ser da nossa vida de professor, o que vai ser, o que a gente vai fazer, nossa vida pessoal e tudo. E aí eu comecei a estudar e pesquisar sobre aulas online, né, que eu tinha que dar aula online na escola, né, todo professor teve que enfrentar essa questão. E aí eu fui estudando e gostei tanto que hoje eu trabalho dando aula online para criança particular e trabalho também na escola, né, então eu fico mesclando. E adorei, tô adorando dar aula para criança online, assim. Foi muito difícil, muito desafiador, é ainda desafiador, mas é muito bom, é muito gratificante, é muito bom a gente aprender coisas novas, né? Isso é muito bom. Então, aí essa sou eu. É muito bom mesmo, eu concordo contigo, é muito bom ser desafiado e perceber que a gente é capaz de dar conta do recado, né? Que as coisas não É, são um bicho de sim. 7 cabeças, exatamente. Mas me conta uma Uhum. coisa, eu tô tentando adivinhar aqui, mas de onde tu é? Eu tô tentando adivinhar pelo teu sotaque. Eu sou de Minas, no interior de Minas, bem interior, cidadezinha chama Coronel Fabriciano, bem far away, igual a cidadezinha lá do Shrek, far away. Bem assim, do interior de Minas. Que legal, que coisa boa, né? Sabe que os professores que são da comunidade, os professores que são envolvidos com o meu canal, com as minhas coisas, a maioria é de São Paulo e Minas mesmo. É bem Que bom ótimo. isso. É verdade, aqui a gente, nossa, são muitos professores, muitos, tem muito assim, e todo mundo assim, precisando de apoio, precisando de gente para ajudar, e a gente encontra você ali super disposta, super solista, assim, ó, gente, vou colar nela. Quando a gente encontra a pessoa assim, a gente tem que colar. É Cola verdade. logo, senão você perde o lugar. É Tem que ser verdade. assim. Muito obrigada, Paula. E assim, em relação às aulas online para criança, que idade tu trabalha? Eu trabalho a partir de 6, 7 anos, né? Desde que sejam alfabetizadas, né? Nessa faixa etária, assim. E tu trabalha só na escola com aula online ou tu dá uma aula particular online também? Não, na escola não é online mais, né? Na Não tá escola mais nós já online, voltamos tá? com presencial. Aí eu trabalho na escola, né? E eu tenho as minhas aulas particulares, né? Aí eu trabalho na escola tranquilo, assim, com as turmas da escola, e de manhã no online, das minhas aulas particulares. Tem grupinhos, é uma delícia. Muito gostoso quando a gente trabalha assim, do jeito que a gente quer. Ah, hoje eu quero trabalhar assim, a gente vai e trabalha. É Muito bom. muito bom mesmo. Nossa, é muito bom. E das tuas turminhas de crianças, das tuas aulas particulares? As menores são acompanhadas com os pais no outro lado da telinha? Algumas sim, algumas têm ali os pais do lado, né, para dar o suporte, mas a maioria deles, dessa idade eu tenho um pouquinho, eu tenho 3 alunos de 6, 7 anos. Então, assim, e eles já dão conta, né, de se desenvolver, de mexer, de fazer as coisas sozinhos. O que precisa da ajuda dos pais é bem pouquinho, às vezes é para orientar em alguma atividade, pegar alguma coisa, ligar ali o aparelho mesmo, né, e aí ligou o aparelho para eles, o resto a gente faz ali tranquilo. É uma outra atividade que a gente precisa de orientação, porque como assim, eles já estão em casa, precisando, os pais já estão ali, já têm o home office, alguns não foi o home office devido à pandemia, alguns já trabalhavam em casa antes da pandemia, aí eu tento evitar ao máximo ficar solicitando o pai, né? Porque que a aula ali é para o aluno, senão vai ficar interrompendo o pai toda hora, e aí a gente acaba não alcançando tanto o objetivo. Né? É Então, assim, já é verdade. tanta coisa que os pais têm que fazer em casa e mais ficar dando atenção na hora da aula, né? Então, assim, quanto menos, melhor para dar liberdade para a criança e não incomodar também, né, os pais. É verdade. E também para desenvolver a autonomia, né? Como é Sim, importante, né? E não só desenvolver a autonomia, como
como estimular eles a se virar ali na tecnologia, que é importante sim, né? É Sim, muito uhum, importante a gente dar seria esse estímulo autônomo perante a tecnologia para os alunos, para que eles não levem essas marcas tão profundas que a minha geração tem em relação à tecnologia, né? Que é uhum, medo, que é ser um analfabeto digital, que é achar que vai usar o celular, usar o computador e vai estragar. Então, assim, é muito importante aí para quem tem aluno dessa idade, para quem tem filho dessa idade, nós respaldarmos as crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, para usar a tecnologia para que ele se sinta seguro usando a tecnologia. É muito sim, importante isso. Faz uma diferença extrema na vida das pessoas. é Que verdade. legal, né? Então, tu é uma apaixonada pela aula online também. Ah, me apaixonei. E eu era muito descrente, para falar a verdade. No início eu era É muito descrente. mesmo? Eu pensava assim, não, esse negócio não dá certo, não dá certo. Com criança, então, menos ainda. E aí fui experimentando, assim, gente, né, que negócio tá certo e é muito bom. Eu era assim, eu acho que é tudo a questão da gente experimentar, né? A gente não pode ficar julgando sem a gente ter uma experiência, né? E essa experiência não é uma vez só, né? Tem que experimentar várias vezes ali e ver realmente se dá certo ou não. Então, aí, muito bom. Lógico que no início foi assim, o choque foi muito difícil. Enfrentei muita dificuldade, né? Muita insegurança, mas aí depois eu vi que tem o jeito certo para dar certo, né? Não é de qualquer jeito. Não é você pegar o que é presencial e fazer online. Não é assim, né? Se você tem a modalidade online, é de uma forma que a gente trabalha, o presencial é outra. A partir do momento que a gente entende isso e coloca isso em prática, aí dá certo. Show. E o que tu diria que é a maior diferença ou que foi para ti um desafio quando tu estava se adaptando ao online, entre o Olha, presencial e o online? o meu maior medo, para te falar a verdade, era o medo do pai, dos pais dos alunos que estavam ao redor, né, de ficar observando a nossa aula, de julgar, né, do julgamento dos pais. Então, essa era uma das minhas maiores preocupações, né? Eu ficava assim, gente, o pai vai estar ali perto, ele vai estar me observando, me avaliando, e turma grande, muitas crianças, né? Às vezes a criança faz ali bagunça, serelepe, e aí eu tenho que chamar a atenção dessa criança, como que vai ser? Como que eu vou chamar a atenção da criança com o pai do lado? Então, essa no início era assim a minha maior preocupação, né? Eu ficava assim, gente, o pai tá ali do lado, como é que eu vou fazer? Ele vai me criticar, vai me julgar, vai reparar minhas aulas, era esse o meu maior medo. Mas aí depois eu fui vendo que não, que o jeito que eu era com eles no presencial, eu também tinha que ser no online, né? Porque os pais mandam os filhos para a escola confiando no nosso trabalho. Então, o jeito que eu tenho que agir no presencial, eu tenho que agir no online também, né? Porque aí agora que os pais vão nos conhecer e saber realmente se a gente é capaz de ensinar para os filhos deles, se a gente está, né? Se eles podem realmente confiar no trabalho da gente. E foi um trabalho de parceria e hoje, assim, é super tranquilo. Hoje, quando precisa do pai ficar perto, eu acho com as crianças assim, naturalmente, né? Não tem mais aquela preocupação, aquele medo assim de ser julgado, né? E às vezes também a gente dá uma bola fora e eu rio junto com as crianças, eu falo com eles, ih, tô doida, I'm crazy, né? Desculpa, tia, isso é normal. E aí vou natural. Falei assim, tem, porque né, nós não somos robôs. Né? A gente fica Exatamente. com aquele medo do julgamento dos pais, mas no final das contas, assim, não dá para fingir ser uma coisa, né, que não é. Né? E paciência, se não gostar, paciência. E Paula, em relação ao planejamento de aula, assim, o que tu mais sentiu o baque na hora de fazer o plano de aula online em relação ao presencial? Nossa, o plano nosso, assim, no questão da escola que eu trabalhava só com a escola, né? Ele era totalmente diferente, né? É livro, e a gente estuda aqui no livro, e aí passa no quadro,
né? E pronto, copia lá no quadro e faz uma atividade ali de jogos ali na sala de aula. E aí, quando foi para um online, no início, eu tentei fazer a mesma coisa e não dá certo, né? Meu Deus, não tá dando certo, eu não tenho um quadro aqui para mostrar para os meninos como que eu vou fazer. E aí, só que aí eu consegui aprender aquela questão de compartilhar a tela e tal, e aí fui desenvolvendo com eles o que eu achava que era mais importante, tentando interagir com eles. É uma turma grande, né? Turma de escola são turmas grandes. Então, a interação, ela é mais complicada no online quando a gente tem uma turma muito grande, né? Então, não dá para ter as atividades em dupla, em grupo, faz isso, faz aquilo, a gente vai olhando, vigiando, nada. Mas nas aulas particulares, como eu tenho no máximo 6 alunos por turma, então aí é mais tranquilo na questão do planejamento, né? Dá para fazer muita atividade interativa e eles adoram. É verdade, dá sim. Agora mesmo eu tava, antes da nossa live, eu tava dando uma aula online para adultos. Para adultos. Não adultos, é uma adulta e uma adolescente, né? Na mesma turma. E aí a gente tava brincando daquela brincadeira do photo hunt, né? Deles tirarem foto de coisas que foram. Gente, a gente tava se divertindo tanto que a gente passou 15 minutos do horário da aula. Era para acabar às Aham. 19h30. Você Quando a nem gente viu, era vê, 15 para as 8, a gente não vê, passa, é né? verdade. E era uma adulta e uma adolescente, não era nenhuma criança. Aí Uhum, e elas rindo, se divertindo. Daqui a pouco eu olhei assim, que elas mandam as fotos no grupo, né? A gente tá no Zoom online aqui, uhum. mas falando aqui no grupo. Eu olhei assim, meu Deus, era 15 para as 8. Eu disse assim, guria, vocês viram que horas são? Ela assim, a gente nem viu, nem achou que era 7h30 ainda. A coisa É, voa, é muito voa, divertido. voa, voa. Nossa, eu aprendi muita. Eu fiz uma atividade estilo essa de Photo Hunt essa semana passada. É a turma dos meus pré-adolescentes. Eles têm 10 a 12 anos. E eles conseguiram, numa facilidade, usar ali o Jamboard e pesquisar e achar as imagens, que eu fiquei assim, gente, que menino esperto, gente. Dá para fazer muita coisa interessante, dá para fazer muita coisa legal, que eles dão conta e eles gostam, né, dessas coisas assim. E aí o tempo passa rápido na hora que acha assim, nossa, já deu hora. Aqui, aí eles chamam a gente de tia, né? O professor chama a gente de Uhum. tia. Não, tia, já acabou, já. Assim, já acabou. Acabou. Ah, então tá, você faz de novo? Eu faço de novo. Vamos programar para uma próxima aula. E é muito gostoso essas atividades interativas. Eles gostam de pôr a mão na massa. Né? A aula É, online em que a gente fica só falando e eles só falando, a gente falando, a gente falando, não dá certo. A gente tem que fazer de forma que exatamente. eles colocam a mão na massa ali, que eles agem, que eles façam, que eles participam ali fazendo, e aí na assunta, a aula já acabou e eles ficam com gostinho de quero Exatamente. mais. Aham. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio de todas as coisas, né? Eu concordo inteiramente contigo. Se a gente ficar só falando e eles só ouvindo, não vai dar certo, né? Não Assim dá. como se eles só ficarem só com links, não vai dar certo. Assim, se só ficar só fazendo game, também não vai dar certo. Então tem que ter um equilíbrio de É, todas as coisas, né? tem. E aí a coisa Uhum, acaba tem. sendo fluindo de uma forma super positiva, né? Então, assim, a gente leva as coisas por aqui numa coisa muito mais leve. Porque assim, eu não sei tu, Uhum, mas eu não adotei nenhum material. Faz 2 anos que eu não adoto não, material. uhum. Eu Também. também não. Não, nas minhas aulas particulares, eu mesmo crio material, envio ali para os pais, né, para estarem deixando tudo preparado para a aula, e aí eu vou fluindo ali, nós vamos avançando de acordo com o que eles vão aprendendo. Né? Às vezes a gente precisa ficar no mesmo assunto ali 2, 3 semanas, a gente fica. Se às vezes ali deu conta rapidinho, uma semana, ótimo. Né? Se precisar de 2 meses, a gente fica. Não tem aquela pressão de correr com conteúdo para fazer prova, né? Isso é uma coisa que me deixava muito frustrada quando eu trabalhava em curso e na escola também, né? Porque a escola a gente tem que ter a nota, tem que ter a prova, tem que ter aquilo, e aí a gente tem que correr com o conteúdo para criança, para o aluno fazer a prova e ter a nota. Né? E é uma coisa que às vezes eu ficava assim, ai, mas eles não estão aprendendo, não está dando certo, eu preciso de mais tempo. E tempo a gente não tinha, porque a gente tinha que Exatamente. engolir ali aquele livro, aquele material. Mas aí agora, né, quando a gente resolve fazer do nosso jeito,
tem essa vantagem. E põe vantagem nisso, porque até todo mundo fica mais feliz. O aluno fica mais Todo feliz, a mundo. gente fica mais feliz, o pai dos alunos fica mais feliz que não tem que desembolsar aquela grana pro livro, né? Todo mundo Verdade. fica mais feliz. Só que eu acho que assim que houve um processo bem pontual em fazer com que professores ficassem refém dos livros, né? Que é o caso que tu acabou de mencionar, que eu tenho que dar conta porque eu tenho que passar que isso aqui vai cair na prova, ai meu Deus. Então nós éramos reféns dos livros, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal ficou tão refém do livro que agora não sabe mais viver sem o livro, né? E Verdade. quando nós Verdade. ousamos trabalhar sem o livro, isso causa estranhamento de uma grande parcela dos professores. E veja bem, nós não somos contra o livro. Nós optamos por não usar, por fazer as coisas da nossa maneira, né? Mas tem professor que não sabe dar aula sem livro. E isso é preocupante, né? Para falar a verdade, eu tinha, né? Eu falo assim que esse ano passado para cá foi um ano em que eu quebrei muitos paradigmas, muitas crenças que eu tinha, né? Essa questão do livro também, né? Era uma coisa assim que quando a gente iniciava o ano e aí às vezes o livro demorava a chegar, eu ficava doida. Eu ficava assim, gente, deu um mês, já tinha começado a aula e o livro não tinha chegado ainda. E eu ficava assim, meu Deus, na hora que o livro chegar, eu vou ter que correr com o conteúdo, vou ter que correr, né? Mesmo vendo o conteúdo sem o livro, quando o livro chegasse, eu ia ter que ver de novo, eu ia ter que completar o livro, e chegasse no final do semestre, o livro ia ter que estar completo, né? Então eu ficava assim, naquele desespero, até que o ano passado, assim, foi um ano muito triste, lógico, né? Até hoje tem muita coisa ruim acontecendo, muita gente morrendo, muito triste, mas foi um ano de aprendizagem, né, de mudança. Então a gente não pode ficar praguejando, né, digamos assim, né, o ano que foi, porque a gente aprendeu, eu aprendi muito, aprendi a trabalhar de uma outra forma. A Nair comentou assim, verdade, na escola é tudo muito engessado. Nair, eu li que tu é baiana, viu? Essa me surpreendeu, porque eu não fazia ideia que tu era baiana, Nair. Mas na escola é realmente muito engessado. É verdade. E os pais cobram, né? Os pais, às vezes, a gente entrega o livro, às vezes, com algumas páginas sem fazer, e o pai questiona, né? Ah, veio essa página aqui em branco, né? Por que está em branco? Não fez? O que aconteceu? E assim, existe ainda essa cobrança, né? Por parte dos pais. E aí a gente, de certa forma, eles compraram, gastaram dinheiro, tem que fazer. Mas a gente precisa quebrar essa ideia de que o livro completo não é sinal de que o aluno aprendeu, né? O livro completo, às vezes, ele só foi completo, né? Às vezes, né, a gente está ali na sala porque tem que completar, às vezes o livro é grande, o tempo de aula é pouco, e aí você vai fazendo junto com o aluno ali, é isso, é isso, é isso, e o aluno está com o livro todo incompleto, mas o conhecimento mesmo não tem, né? Verdade, então não vale verdade. a pena. Tu sabe que a gente tem muito professor que assiste no replay, né? Depois, até a professora que estava comigo ontem, ela disse, Bruna, eu assisto toda, só que eu não consigo assistir na hora, eu assisto depois. E realmente tem muita professora que assiste no replay, né? E aí eu tava dizendo, eu tava falando exatamente isso, que depois o pessoal comenta, né? Manda mensagem, vai falando e tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo maravilhoso, graças a Deus, porque por isso que eu já deixo gravado mesmo, em respeito a esses profs que assistem no replay. E eu estava falando do livro, do material didático, que eu ia dizer que eu percebi que eu não queria, que o meu corpo, o meu cérebro começou a rejeitar o livro antes que eu me desse conta, né? O que eu fazia? Eu fazia todo o meu plano, quando eu terminava, eu dizia assim, o livro, esqueci de botar o livro. É verdade. Então eu já estava rejeitando o livro inconscientemente. Aí, depois daquilo, foi só a lama abaixo, né? Aí não quis mais. Pois é, então, isso aí Nossa, e é muito difícil, porque quando a gente trabalha na escola, muitas vezes a escola compra o pack, né, assim, de livros. E aí vem o livro de inglês. Então, não tem como tirar o livro de inglês, né? Então, a gente se vira para dar conta. Para o aluno aprender, para o aluno para dar conta do livro todo e com a cobrança dos pais também, né? E a gente Exatamente.
Sem Então, falar que às vezes o livro é feito para 2 períodos e tu tem só um, né? A gente chama período aqui que é o. Não sei como é que vocês dizem. Os 50 minutos de aula, né? aula. Isso, aula. A aula mesmo que a gente fala. É o tempo de aula, então assim, às vezes é feito para 2 aulas, né? E tu só tem uma Uhum. por semana. Bah, isso aí é para Tem- matar. É para matar. E acontece, né? É triste, mas acontece. A gente vai dando os pulos, né? A gente vai pulando, pulando, pulando e se virando. Então, acho que até por isso que foi que eu optei, né, quando eu resolvi dar aula particular e não usar o material, né? E eu, quando eu trabalhava no curso, que agora eu não trabalho mais, agora eu sou aula particular, o livro, ele dá um pulo, assim, do infantil para o adolescente, ele parece que ele fica uma lacuna, né? Parece que ou quando ele tem ali os 9 anos, o livro está muito infantil, mas o outro livro já é muito adulto, né? Aí a criança fica meio assim, de 10 anos, assim, meio perdida ali naquele meio ali. Né? Então eu tinha Pobrecinhos, criança né? que reclamava, isso é muito bobo, e o outro era muito difícil, assim, era uma linguagem muito difícil, não era atrativo. Aí eu falei assim, não vai dar Não, certo. não tem aquele processo, né, de transformação, porque assim, o meu aluno de 11 anos ou de 12 anos, às vezes, ele quer brincar como qualquer outra criança. Ele tem aquele lado Uhum. lúdico ainda a mil. Só que, claro, os assuntos que ele quer abordar já são outro nível. Ele não quer cantar a musiquinha da aranha, né? Então, assim, eu Não, tenho que nem saber dosar, né? Eu tenho que saber dosar a brincadeira que ele quer brincar, que pode ser uma brincadeira bem boba e bem infantil, com a linguagem que eu vou utilizar e com os assuntos que eu vou abordar, né? Porque ele tá num processo ali, né? hoje a gente fala muito em aula personalizada, né? E tem que ser, né? A gente tem que personalizar a aula de acordo com a necessidade do nosso aluno. Né? Hoje mesmo, de manhã, essa turma de pré-adolescente, a gente está estudando os advérbios de frequência. E aí eu fiz uma atividade que eu incluí o nome deles nas coisas que eles gostam, né? E eles tinham. E era uma atividade assim. Simples, não era uma atividade de jogos interativos, era uma atividade que pode ser dada tanto no presencial quanto no online, né? Em que eles tinham que falar deles mesmos, né? Só que eles tinham que descobrir, né? Usando always e o never, né? Por exemplo, John, vou usar John para não usar o nome, né? Dos alunos, John, taranã, What's Naruto? E aí, o que vocês acham? Always or never? E várias, assim, eles ficaram super animados, assim, super, sabe, aquela empolgação, tentando adivinhar, tentando descobrir o que o colega faz, o que o colega não faz. Então, assim, são coisas que às vezes quando a gente usa e demanda tempo, né? E quando a gente usa um livro, assim, um material didático, às vezes não sobra esse tempo gostoso, né? De interagir, de fazer essas atividades diferente. Eu também sou, e acho que faz bastante tempo agora, a favor do ensino personalizado também. Então, ainda antes, muito antes da pandemia, eu pegava, e eu tenho uma impressora que imprime colorido, e eu gasto menos imprimindo colorido nela, porque são 4 cartuchos, né? E 3 são coloridos. Então eu fazia assim, pegava as fotos dos alunos da turma, e colocava nas folhinhas de atividades, para eles se entrevistarem, para eles descobrirem os gostos do colega, com a foto deles, com o nome deles. Gente, quando eles recebem essa folhinha que tem uma Eles foto adoram. deles na folhinha, nossa, o olho Eles brilha. adoram. Uhum. Só de ver o nome deles, eles já ficam tudo assim, né? Só de ver o nome, imagina a fotinha. Nossa, gostei, vou fazer a fotinha deles também, vou mandar para eles aqui, atividade Vou, na vou publicar, vou publicar, me deu uma ideia. Quando eu estiver na escola de novo, porque daí ficou as minhas impressões ficaram lá, mas o meu material está aqui no computador. Mas eu tenho uns impressos ainda, né? Porque eu vou guardando as folhinhas. Mas assim, quando eles recebem aquilo, né? Que daí eu faço assim, estilo Find Someone Who, só que sem ser Find Someone Who. Uhum. Coloco as fotos deles assim. E aí eles têm que completar as lacunas, assim, do qual é a cor favorita do fulano, o fulano gosta de assistir, o fulano, qual é o número da sorte, quem é o melhor amigo do fulano. Então eles têm que perguntar. E aí, quando eles são muito básicos, eu faço a colinha de perguntas, né?
eles têm que perguntar para preencher aquelas informações. Gente, essas crianças, assim, Eles ó, adoram. amam, Eles ficam amam. loucos, ficam. Eles adoram. Eles gostam, quando a gente abre uma aula, se deixar, eles ficam o tempo todo falando o que eles fizeram, o que eles gostam. A gente tem que ficar podando para a gente dar conta de dar, né, a aula, né, de acordo com o que a gente planejou. Então, porque se a gente deixar, eles ficam a aula toda contando casos. Então, vamos aproveitar, né, que já que eles gostam, vamos colocar isso em inglês, né? Então, hoje você vai falar disso aqui, mas em inglês. Então, conta aí, o que você sempre faz, o que você nunca faz, o que você faz de vez em quando. Eles adoram, adoram. Não, a criança ama falar dela, né? Elas gostam assim, de se mostrar, de contar. E quando tem o show então também, elas amam, gostam bastante. E Paula, tu ainda acha que os fantasmas da aula online ainda são muito fortes? Então, eu até anotei, que estou até olhando pro lado aqui. Eu anotei assim para eu não esquecer, né, de falar, existem. Eu não sei se é porque eu moro numa cidade pequena e eu vejo muito isso, né? Tem muito preconceito ainda com a aula online. Eu acho que porque a gente não teve uma experiência tão boa, né, no início da pandemia. Nós somos jogados assim de paraquedas, né, para dar aula online, então sem preparação, sem a gente saber a forma correta. Então, muitos pais e muitas crianças ficaram frustrados com a experiência, né? Muitas crianças não aprenderam, né? Muitas crianças dependendo muito da ajuda dos pais. Então, ficou uma situação muito desgastante, né? Então, assim, infelizmente, eu acredito que ainda existe isso, né? Pelo menos aqui na escola, quando a gente fala, tem muita criança que fala assim, ah, não, online de jeito nenhum, não aprendo de jeito nenhum, não vou aprender, não tem como aprender. Mesmo a gente sabe que tem sim como aprender, né? Os nossos alunos estão aprendendo, porque a gente prepara uma aula de acordo com a aula online. Então, a gente não pode comparar o ensino de uma escola regular com o ensino particular, com o ensino de um curso de inglês, né? Porque a gente está fazendo a aula de acordo com o online. Né? Todo o material, o tempo de aula também, acho que isso conta bastante. Né? Aham, Nas escolas regulares, a gente tinha 4 horas aulas por dia, e é desgastante. É sim. desgastante tanto para o aluno quanto para a gente. Então, como a gente já sabe que esse tempo todo não rende, a gente já planeja a aula com o tempo, de acordo com a idade da criança. Né? 6, 7 anos Sim. é um tempo, 9, 10 anos é outro tempo, diversificando as atividades. Então, assim, aqui eu vejo que há muito ainda esse preconceito, sabe? É um paradigma, assim, é uma crença que eu tô batendo na tecla, tentando, converso muito com ele, a gente tem que dar uma segunda chance, né? Você tem que dar uma segunda chance. A experiência não foi boa, mas porque ninguém sabia lidar com aquilo direito, né? E não é uma coisa nova. Quando eu comecei a pesquisar o ensino online para criança, né? Que, no caso que né, a gente está falando de criança, ele não é uma coisa nova. Isso já existe há muito tempo, principalmente lá nos países europeus, né? Eu fui pesquisando e tal. Há Isso é muito com as tempo. crianças de 4 anos, elas já fazem a aula online, né? Então, É. assim, não é uma coisa nova, é uma coisa que funciona, porque continuou, não parou, né? E o ensino online, ele veio para ficar, né? Ele veio para Ele veio ficar. para Então, ficar. a gente tem que, né, assim, os pais, eles precisam dar essa segunda chance, né? Porque tem É, muitas vantagens. Tem muitas vantagens tem. presencial, mas o online também tem. Tem É, muitas vantagens. Preciso eles darem essa segunda chance, essa segunda oportunidade, para que eles vejam que mudou, né? Que nós professores, nós aprendemos, né? O professor buscou formas melhores de trabalhar, a forma correta de se trabalhar online. Não é de qualquer jeito, né? Não é exatamente. simplesmente chegar e falar como se a gente estivesse na frente da sala. Até porque na frente da sala de aula também é ruim, né? A gente fica falando Exatamente. possível, né? Então, assim, é preciso a gente falar bastante. Essa live eu acho muito importante porque a gente precisa falar isso. E eu lá na minha página do Instagram, eu estou sempre falando isso. Gente, é diferente. Aprende sim, né? Tem que dar oportunidade.
né? Tem que dar essa chance. E aí a gente oferece, né? Eu sempre ofereço uma aula experimental para os pais conhecerem, para eles verem que é possível aprender. Né? Que não é, a É, aula não é de qualquer tu tá buscando, na verdade, fazer aí tu tá tentando educar a comunidade, né? Isso que tu tá fazendo, né? O processo é, de educar a comunidade, ele é desgastante, bem desgastante, mas ele é um projeto que dá frutos. Algum tempo atrás eu estive no mesmo processo que tu, porque o meu projeto aqui, a minha educação para educar, o que eu fiz para educar a comunidade foi comprovar que os alunos aprendiam através de brincadeiras e não com livro, e não enchendo caderno e não sentado um atrás do outro. Eu precisei comprovar para a minha comunidade que as atividades interativas lúdicas e as ditas brincadeiras educavam muito mais, eles aprendiam muito mais rápido do que através da forma tradicional. E foi positivo. Aqueles que eu consegui educar, aqueles que se mantiveram, que estavam dispostos a aprender e compreender, eles estão comigo até hoje. Então, eu fidelizei esse grupo de alunos. Hoje em dia está muito mais fácil, porque foi um trabalho árduo, porém frutífero, né? E talvez tenha a ver com cidade pequena. Quantos habitantes tu tem aí na tua cidade? Ai, menina, não sei te falar de cor, não, hein? Deixa eu dar uma conferida aqui. Mas ela não é tão pequena, mas é pequena. E eu estava pensando até com uma coach outro dia, da 110 mil habitantes. Olha só. 110 mil, É, pois a tua cidade é maior que a minha. A minha é 80 mil habitantes. Então, olha a só. gente consegue comparar, exatamente. Talvez as famílias que são mais conservadoras, as famílias que são de cidades menores, talvez tenham esse pensamento realmente, né? Uhum. Então, é um processo que a gente. E aí, comentei, inclusive, na live de hoje, que quando eu comecei a oferecer aula online, era como se eu estivesse falando piada para as pessoas, de tão desacreditado que era, né? Tanto que eu desisti do online. Eu desisti das turmas online porque as pessoas não levavam, acharam que no online, como assim? E aí eu tentava explicar, olha, gente, no online tu foca muito mais, no online tu vai aprender mais. As pessoas achavam que eu estava tentando enrolar, provavelmente, né? Então, assim, Uhum. a pandemia veio para mostrar que sim, é possível no online, que as pessoas aprendem no online, que dê certo no online, que o online também é legal e divertido, né? E também foi um É. desafio para mim, porque eu sou a teacher do movimento, do Uhum. jogo, do correr, do pegar, do abraçar. Online, né? É, Uhum. Entendi. Verdade. E outra coisa também é questão de cultura, né? Igual você falou, às vezes a cultura assim da cidade, né? Aqueles, eu ouço muito das crianças e eu fico muito triste com isso, assim, na escola, né? Elas não veem o porquê aprender inglês, né? São poucas, assim, eu converso muito com eles, mas não adianta, às vezes, só nós, professores, falarmos, sendo que em casa o discurso é outro, né? Então, assim, porque as crianças ouvem mais o discurso dos pais, né? Eles ouvem, né? Vão para a escola, escutam o que a gente fala, mas aí chega em casa e ouve aquilo ali e vai crescendo ouvindo aquilo ali, né? Então, muitos aqui não veem o porquê, né? Por que que eu vou aprender inglês? Por que estudar inglês? Isso é triste. E a pandemia, né? No caso que a gente está falando, você falou aí, que veio muito, foi muito bom para a gente provar que é possível aprender no online, e há uma confusão com o ensino EAD, né? O EAD ele é diferente de ensino online, de aula online, né? A gente exato. viu, eu fiz, né? Tô concluindo meu curso de pedagogia, ele é online, é EAD, e é totalmente diferente da forma Uhum, que a gente trabalha dando aula online, né? sim, Então, assim, muitos que fizeram EAD, muitas pessoas que observam o ensino EAD, acreditam que a aula online vai ser a mesma coisa, né? E é exatamente. diferente, é um formato diferente. O EAD é Uhum, para adultos, é para faculdade, é outro estilo da aula exatamente. online. E aí isso que deveria estar mais, que faz parte também desse nosso processo de educar a comunidade, mas deveria estar mais explícito que existem diferentes formatos de aulas online, né?
Tem a aula síncrona, tem a aula assíncrona, que tem o EAD, que as aulas estão gravadas. Eu fiz algumas, aliás, eu fiz todas as minhas especializações em EAD. E EAD é o grande nome, é um termo guarda-chuva que a gente chama para abarcar várias coisas, né? Então as pessoas também têm que se informar sobre isso antes de tirarem conclusões. E sim, eu acho que dos males os menores e a tendência é realmente melhorar, porque é muito confortável, né? A aula online é muito confortável. Muito Tu não confortável. te deslocar, né? Porque era muito desgastante. Acho que todo professor já teve essa escala de vai para uma escola, vai para outra, que ele corre, às vezes é 30 minutos para almoçar entre um horário, né, uma escola e outra, e vai de noite. É muito desgastante, é muito cansativo. Ficar na frente da tela também o dia inteiro, eu confesso que também é cansativo, né? A gente passar 8 horas como eu estava ficando no ano passado, 8 horas na frente da tela é cansativo, mas existem maneiras de você diversificar a aula, porque a aula que Sim, eu estava trabalhando no início do ano passado era uma aula cansativa, porque eu não tinha sim, estudo, eu não tinha preparo, eu não tinha instrução, né? Então era sim. aquela aula desgastante. Hoje não. Hoje, se eu conseguir manter ali umas 5 horas, eu consigo planejar uma aula em que haja esse movimento, em que haja essa interação, essa troca de, de atividade, esse planejamento, para que a aula não fica só aquilo da gente falando, e sentado, postando a aula. Exatamente. E outra coisa que eu vou te perguntar, como tu mencionou na live que no início tu tentou dar aula como era no presencial, até que tu compreendeu que não era assim, que existe um jeito de dar aula online. Eu conheço o meu público aqui, os professores que assistem no replay, os professores que me seguem, eles vão perguntar o que tu estudou, o que tu fez para aprender, porque existem ainda, nesse momento, em setembro de 2021, muitos professores ingressando no formato online de aula. Então, eles vão mandar perguntando o que tu fez, o que tu estudou, onde é que tu buscou. Então, eu já te pergunto agora para antecipar essa dúvida que eu sei que eles vão ter. Então, no meio do ano, foi em julho, assim, eu estava bem desgastada, junho, julho, estava bem desgastada da aula online, né? A gente começou a pandemia ali em março, abril, né? Então, aquelas aulas Uhum. estavam bem desgastadas 3 meses depois, mais ou menos. 3 meses depois. E aí eu no Instagram, assim, YouTube, sempre pesquisando, falei assim, gente, eu preciso fazer uma aula melhor, né? Eu preciso melhorar. E aí, pesquisando, aí eu fiz mentoria, né? Fiz uma mentoria para aprender a me ingressar no online. E aí, pode falar? Quer que fala? Claro, claro que pode. Eu fiz uma mentoria no BTI, né, com a Camila Tucunduva, né, do Best Uhum. Teachers Ever, Best Teachers Ever. E aí, nessa mentoria, eu aprendi como trabalhar online, né, me lançando ali, né, como professor online. Descobri também o meu nicho, né, criança. Agora eu me dedico bastante com as aulas de criança. E aí eu te conheci. Você nem sabe, conheci. Eu fiz um com você no YouTube. Tem até pouco tempo que eu fiz uma aula com as crianças do Gingerbread Man. Fizemos o Uhum. cookie, eles adoraram. Assim, ai, eu tenho que falar com ela na live que eu fiz com eles. Foi show, tá? Eles gostaram demais da conta. Fizemos depois Queridos. o gingerbread de biscoito normal. Ficou muito, muito legal. E aí eu fui estudando mesmo, fazendo cursos, né? O Pro, como trabalhar online. A Kati, né? Kati Jarra, A né? Observando Catijara. ela bastante, as aulas dela com criança. É muita observação. O que eu fiz, o que eu tenho feito, observando bastante, né? Esses cursos que eu fiz de mentoria. E o curso da Simone, Creativity for Teachers, né? Aham, ó, tu falou grandes nomes, né? A Catijara, eu acredito que ela é sim uma referência, porque o Uhum, desafio dela é muito maior que o nosso, na minha humilde opinião, porque ela está lidando com crianças sim. russas, com crianças Aham. colombianas, chilenas, do mundo inteiro, gente. Do mundo todo. E sem falar, Pensa!
e sem falar a língua deles, né? Sem falar a língua. Exatamente. Isso é verdade. Nossa, e quando eu descobri ela, eu comecei a observar muito, porque como ela dá aula para crianças de 4 anos, acredito 3 anos, não sei, eu dava aula também no maternal lá na escola, né? Maternal 3 aninhos, e eu tinha que dar aula online para as crianças, e eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com Como? 3 anos? Aí eu vi, sabe? Então, assim, é muita observação, sabe? Eu gosto muito de observar outros professores. Eu observo bastante e aí eu vou e adapto aquilo para minha aula. Então, assim, o que eu mais tenho feito, né, além dos cursos, é observar. Observo muito, sabe, Bruna? Observo o que você posta, suas aulas da Kátia. Eu observo bastante, anoto tudo que eu gosto, tudo que eu acho interessante e vou adaptando com os meus alunos. Muita coisa dá certo, coisa dá errado também, né? E é bom que dá errado, porque a Sempre. gente aprende o que não fazer, né? Sim, mas sempre vai dar errado, tanto no presencial quanto no online. Quanto no E a Simone aí também é uma querida, né? A Simone, Simone, nossa, a Andrea perguntando qual é o nome da última, é Simone, do Creativity for Teachers. gente, Simone, assim, ó, ela é deixa eu falar ótima. uma coisa para vocês. Os meus comentários, eles travaram. Eu não estou conseguindo ver nenhum. O último comentário que eu vi, aliás, tudo travou na live, até o número de pessoas, os comentários, tudo travou para mim. Então, o último que eu li foi da Nair, que diz assim, ó, verdade, na escola é tudo muito engessado. Depois disso, eu não tenho acesso a mais nenhum comentário que eles travaram. Então, não fiquem chateados comigo, é só por isso, tá? Ah, tá. Então, a Andrea que falou, quando nós falamos da cidade pequena, ela falou que mora no Rio de Janeiro e temos muitas dificuldades convencendo as pessoas, né, que a aula online dá certo. Tá vendo? Cidade grande, olha só. E a gente pensa, né, que cidade grande, o pessoal é mente aberta, né? Aham. Tem mais aqui. E a Andrea também perguntando, né, o nome da última mentora, que é a Simone, É a né? Simone, do Creativity E a for Teachers. Maravilhosa. Bruna. Bruno, nossa, eu te acompanho, eu tô até num grupo ali do WhatsApp que você criou, tô lá até hoje. Nossa, assim, gente, essa pessoa, essa teacher, nossa Deus, eu vou colar nela. Ah, Eu colar obrigada, querida. nela, que é sucesso. Sucesso, sucesso, viu, Bruno? Não, Muito prazer mesmo obrigada. conversar com você. E Então tá essas aí, pessoas gente. que a gente está comentando, pessoal, a Catijara, a Simone do Creativity for Teachers são grandes nomes, referências, né? E que são Uhum. pessoas que todo mundo tem que acompanhar o trabalho, todo mundo tem que seguir. E uma pessoa que vocês não podem deixar de seguir, que é a Teacher Paula. Ah, gente, isso é claro. Vai ser um prazer receber vocês aí na minha página, gente. Segue lá, vamos bater papo, vamos conversar, né? Estamos sempre abertos aí para conversar, para a gente juntos espantarmos esses fantasmas aí da comunidade aí, e da comunidade aí de nós, né, professores online. A gente tem gente fantasminha aí que fica aí assombrando, falando que não dá certo, que não dá certo. Tanto que quando eu resolvi dar aula para criança online, nossa, teve gente que falou assim, não vai dar certo, né? Tem sempre aqueles, né, com pé negativo, né? Querendo alfinetar a Sim. gente. Não, não vai dar certo, não. Esse negócio é você dar aula para adulto. Ó, estranho, olha lá. Falei assim, não, vou dar aula para criança e vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Estou no caminho ainda, né? Estou no processo. Tem pouco tempo que eu comecei com as aulas particulares esse ano, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo aí. Nós vamos ter só sucesso, né, Tia Bru? Igual a Tia Bru. Só sucesso, só sucesso. E com certeza tu tem alunos em grupos, né, online, alunos particulares online. Isso só me diz uma coisa, já deu certo. Amém. Agora é só correr pro abraço. Já fez o gol de placa, agora é só correr pro abraço, né? Sinal de que Isso aí, funciona, que dá André. certo sim, né? Ela colocou aqui, ó, hashtag espantar fantasma. Nossa, Isso aí. precisamos. Porque, e tranquilo, gente, vamos embora para a tela, seja lá quem estiver do outro lado, lá te ouvindo, seja você, dá sua aula do seu jeito, seja você, porque a pessoa tem que gostar do seu jeito. Porque se a gente tentar ser E outra pessoa,
uma hora que você não consegue mais ficar fingindo ser outra pessoa, né? Seja você, seja natural. Isso eu aprendi Exatamente. e bora pra lá, que era o maior medo que eu tinha, sabe? E assim, o que dá errado na aula online também dá na aula presencial. Essa semana mesmo eu fui fazer uma dobradura com os meus alunos na aula presencial. Gente, eles pediram uma dobradura, eu queria fazer uma que eu dominava, eles pediram outra que eu não dominava. Deu errado. O que eu ia fazer? Eu ia dizer pra eles assim, eu me enganei. Não, eu disse pra eles, gente, acho que não deu certo. Acontece, Acontece. acontece. Uma vez eu tenho um aluno que ele é super fã de Naruto. E às vezes eu pesquiso umas coisas, aí eu falo na hora da aula, eu falo assim, não, não é assim. Eu disse, como assim? Eu pesquisei. Ele falou assim, ai, Google mentiroso. Vou dar na cara dele, Google. Eu falei assim, tá bom, tá bom. Fazer o quê, gente? Né? Tem que aceitar, né? Essas coisas. Exato. A gente quer adaptar a aula para ficar mais parecido com aquilo que o aluno gosta. Às vezes o aluno tá assim, prof, eu não tô entendendo isso, mas é isso. Deixa eu dizer, olha, eu não sei, eu pesquisei assim. Também acontece com a gente. Acontece principalmente as séries que eles assistem, né? Eu tenho uma aluna que é doida pela Umbrella Academy, e aí eu errei o número dos personagens, gente. Acontece. Acontece, é porque a gente aprende, mas tá vendo? Agora eu não vou errar, porque eu estou aprendendo, estou conhecendo, é errando que a gente aprende. Isso é bom, né? Exatamente. Falou, aí erra mesmo. Tem vezes que a gente planeja, outro dia eu fiz o planejamento da online com um link aqui para as crianças entrarem no Jamboard, mas não deu certo. Assim, tá bom, né? Ficamos ali um tempo bom, assim, até mais de 15 minutos, não deu certo, porque, né, teve criança lá que não deu certo, que tinha que digitar uma senha, não dava certo no computador dela de jeito nenhum. Assim, tá bom, paciência, vou que a gente vai aprendendo. Depois eu chamo no particular, só eu e a aluna, e na hora que deu certo, aí a gente faz de novo. E é assim mesmo, testando, aprendendo, ver o que dá certo, o que não dá errado, o que não dá certo, né? As coisas que estão erradas é bom porque a gente aprende e não faz de novo. A Exatamente. gente Faz pode parte. se frustrar, né? Eu vi, assim, ano passado e esse ano, muitos colegas, meus professores, se frustrando, né? Porque algumas coisas não davam certo, e aí se julgando muito, sabe? Às vezes por errar alguma coisa e o pai tá do outro lado vendo. Eu falei assim, gente, acontece, né? Deixa Acontece. isso pra leva e bola pra frente. Ninguém é E perfeito. que atire a Olha, primeira pedra quem nunca errou, né? é. Atire a primeira pedra quem nunca errou, porque todo mundo erra e errar faz parte da nossa natureza e é errando que a gente aprende, né? E E vamos é assim continuar mesmo. errando. E vamos continuar, ainda bem, graças a Deus, né? Porque ninguém é robô. Como tu disse agora na live, ninguém é robô. A gente não É. é robô. É. Tem uma pessoa me fazendo uma pergunta aqui, Bruna, deixa eu só responder ela. Tá. Depois, ela perguntando, Paula, depois de quanto tempo ensinando online você adquiriu aluno? No ano passado, eu comecei com 2 alunos, que eram alunos meus da escola, e os pais pediram para eu dar aula online, né, para eu dar aula particular para eles. E aí eu comecei a fazer propaganda em janeiro, né? Em dezembro, janeiro. E aí em fevereiro eu fui, graças a Deus, comecei com minhas turminhas. Tem 3 turminhas. Assim, no máximo 6, não passa de 6, não. É 3, 4 e 6. E aí flui Show. bem. E aí tem uma prof que fez live conosco, a teacher Roberta, e ela disse uma coisa que foi fundamental, assim, para eu manter a minha decisão para 2022 de não adotar livros, né? Ela disse assim, que quando a gente adota livro, a gente só está repetindo mais do mesmo que as outras escolas fazem, né? A gente só está Uhum. seguindo na mesma linha. Então, que o ideal é que a gente coloque mesmo a cara a tapa, que se até tem que publicar os sites que ela sugeriu, que a gente faça do nosso jeito mesmo, que a gente vá atrás do nosso jeito, porque é Uhum. personalizando que o aluno vai. Uhum. Porque eu e a Paula estamos falando tanto em personalizar? Porque o aluno vai aprender mais rápido e melhor. É trabalhoso? É, mas o retorno é outro. É muito mais prazeroso você ver o aluno rindo ali, todo feliz durante a aula, porque você abrir o livro e o menino faz assim, né? Tem uns que fazem assim, né? E aí, na hora que a gente olha para o aluno assim, dá uma tristeza na gente, a pessoa, É. meu Deus do céu.
deve estar ali achando isso aqui muito entediante. É trabalhoso, mas é algo que vale a pena a gente personalizar. Real. Ou uma coisa que me fez também. Tudo foi um processo, né, gente? Por isso que eu digo que eu não sou contra livro. Porque ao longo da minha carreira de alguns anos aí, faz 2 que eu não uso. Então eu não tenho como ser contra o livro, né? Nesse momento da minha vida eu não quero usar, foi o que eu decidi. Não sei se um dia eu não vou voltar a usar, talvez sim. Mas assim, uma que me fez assim. Eu tinha um livro que eu usava, de uma editora bem famosa, um livro bem lindo, colorido. Ele é um livro lindo, lindo. A capa é metálica, as figurinhas são coloridas, é uma coisa linda. E cada vez que eu dizia assim, esse livro que eles tinham, não era, era assim um livro, era maravilhoso perto do livro da escola deles, né? E cada Uhum. vez que eu dizia assim, tá, agora vamos pegar um livro, era assim, ó, em coro que eles faziam. Ai, e Verdade. isso aí me fez decidir também, né? Me fez decidir deixar o livro para lá, porque não importava, aquele livro era lindo, gente. Era lindo, ele é lindo ainda, ele é maravilhoso. Só que eles já estão É, trazendo lá do aspecto lá da escola o ranço com o livro. Então, assim, ou seja, eu estou me divertindo muito aqui até o momento que a professora disse livro, aí eu, aham, né? verdade. E é muito difícil escolher um livro que adapte a todos os alunos da mesma turma. É muito difícil. Você pode ter ali um aluno que vai adorar o livro e o outro que vai detestar. Então, Exato. assim, acho muito de quando a gente passava por esse processo de mudança de material na escola e a gente tinha que escolher um novo, nossa, eu sofria, porque eu acho muito difícil você escolher um livro que adapte ali que os meninos vão gostar, que os alunos vão gostar. Não é um processo fácil, né? Então, vamos planejar melhor. E para encerrar nossa live, Paula, eu quero que tu deixe um recado ainda para os professores que se sentem inseguros ainda com as atividades online ou que estão na dúvida assim, ai, será que eu vou para o online? Será que eu não vou? Então, gente, vamos para online. Ai, eu gostei bastante, estou gostando. Vamos para lá. Eu acho que é tudo questão de experiência. Mesmo que você aí às vezes esteja na dúvida, faça a experiência. Porque eu tive a experiência de trabalhar com ensino médio. Foi bom a experiência, porque eu aprendi o que não fazer, porque eu, né, não me adaptei. Então, assim, não falo que eu perdi 5 anos trabalhando com ensino médio, eu aprendi. Então, assim, vai, investe, faz a experiência, sabe? Acho que tudo na vida a gente só pode falar se a gente gosta ou não, se deu certo ou não, a partir do momento que você experimenta aquilo. Mas experimenta de verdade, não entra de qualquer jeito, né? Experimenta, planeja, programa, estuda, investiga, observa e faz a experiência. Tudo é experiência na vida. Não tem como você falar que não de jeito nenhum se você não experimentar. Se não der certo, vai para o presencial. Também é ótimo. É ótimo. O presencial é muito bom, é muito gostoso. Então faz a experiência, mas não faz de qualquer jeito. Se prepara. Porque se você for de qualquer jeito, não vai dar certo. Aí já te digo, de qualquer jeito, não dá certo mesmo. Se prepara e vai. E de qualquer jeito, até aquilo que é mais convencional, digamos, o Não presencial, dá ele dá certo. certo por um tempo, depois não dá mais, né? Até é verdade, a gente chega de qualquer jeito, você pode ter 20 anos de experiência. Chega uma hora que não dá certo. 20, Uma hora a 30 casa anos, cai. a casa cai, verdade. E tem o mundo tem mudado tão rapidamente, que se a gente se acomodar, a gente fica para trás. Exatamente. Paula, tu é uma querida. Eu tenho certeza absoluta que em breve tu vai estar com uma lista de espera de aluno querendo fazer aula contigo. Então, Certeza para. absoluta, tá? Porque tu é maravilhosa. E aí as pessoas que entraram, que eu consegui ler, e disseram assim, teacher top! Sim, topíssima. É isso aí, Então, gente. Tem nossa, toda a razão. foi um Muito obrigada prazer, pela tua Bruno. presença. Muito obrigada por tudo que você fornece pra gente, por todo o apoio que você dá. Nossa, esse mês aí, ó, super importante. Amei, tá? Fazer a live com você e tudo que você faz. Continua fazendo, porque nós, professores, comunidade de teachers, precisa de pessoas assim igual você, que apoia a Ah, gente, fica sempre obrigada, feliz, querida. tá?
Prazerão. Tchauzinho. Obrigada, muito obrigada pela tua presença, foi ótima. Beijo e boa noite, gente. Boa noite, Beijo. Paula. Boa noite, pessoal. Bye, bye. Bye. Gente, até a live trancou. Trancou tudo aqui.